título da nossa mensagem é Atentem, o castigo bate à porta. E o texto que nós vamos hoje ler a princípio encontra-se no livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 1. Oséias, capítulo 9, versículo 1. E o texto de Oséias 9, versículo 1, diz assim: Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda eira de cereal. Queridos, acho que não é difícil pensarmos em um roçado, acho que como nordestinos que somos, embora da capital, mas todos nós conhecemos e sabemos o que é um roçado. Temos, acredito que nós já tenhamos visto, e nem que seja numa foto, mas vimos. Aí tem roçado de milho, plantações, eu quero dizer, plantações de milho, de macaxeira e de tantos outros produtos agrícolas. Mas como nordestinos que somos, vamos pensar aí num roçado de milho. E todo roçado de milho ele deve ser bem cuidado para que ele consiga frutificar, para que ele consiga produzir. E muitas vezes, como existe inclusive uma parábola, se semeia, cai sementes mandada pelo vento, ou mesmo por passarinhos, e sementes de ervas daninhas, de mato. E que se nós não vigiarmos, essas sementes vão crescer, elas vão tomar todo o roçado, e isso vai implicar, evidentemente, na produção daquele roçado. E muitas vezes, se o cuidado for pouco, muito pouco mesmo, é possível, ou nenhum cuidado, nem frutificar, nem produzir esse roçado produzirá. E olha, queridos, a semente do pecado, ela, assim como a erva daninha, é uma praga. E uma vez que essa semente do pecado, ela brota e se alastra, toma o campo ou toma as vidas, ela vai afetar também a lavoura existente nesse campo, nessa vida. O pecado, de fato, queridos, é uma terrível praga, uma praga que arruína todo o campo de uma vida. A semente do pecado, ela produz o mal, e esse mal se propaga de forma vertiginosa, ou seja, intensa. O pecador colhe o fruto dessa semeadura, a semeadura do pecado. E esta colheita é intensa, é rápida e é infernal. Intensa, rápida e infernal. A colheita do pecado é terrivelmente triste e prejudicial. O rei Davi, que diga, como nos diz e como tem nos dito. O rei Davi que plantou em sua vida a semente da lascívia e da luxúria, e o que acontece? Ao fim, o que aconteceu? Ele colheu uma grande safra, e safra de lágrimas, de muito choro, de muita dor. E Oséias, aqui o profeta Oséias, ele relata neste capítulo 9, nos primeiros 6 versículos, ele relata quanto a palavras de advertências baseada na vida de obstinada desobediência de Israel, revelada ainda lá no capítulo anterior, no capítulo 8, onde vocês depois tenho certeza que vão ler. A Síria,
A Síria fazia parte exatamente dessa advertência de Deus, proclamada por Oséias. A Síria fazia parte desse juízo que viria sobre Israel. A Síria seria então aqui o instrumento de Deus para castigar o seu povo rebelde. A advertência deveria levar aquela nação a preocupar-se com sua indolência aos preceitos, às vontades de Deus. Deveria aquela nação preocupar-se não com o que a Síria poderia lhes causar, mas sim com o veredito que o Senhor havia estabelecido conforme seu juízo sobre a nação de Israel. E sabe por quê, querido? Porque, como eu já disse, a Síria seria somente uma ferramenta, um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para castigar o seu povo. Pode nos vir a seguinte indagação em nossos corações, em nossa mente: mas por que Deus permitiu que Israel fosse castigada pelas mãos da perversa Assíria? Por quê? A resposta é uma só: pelo fato de Deus amar a Israel. O amor, ele não é indulgente, ele não recebe tudo, ele não concorda com tudo. O amor, ele não é algo tolerante no que tange ao que é errado. Mas o amor é disciplinador. Portanto, este amor e o amor de Deus corrige o filho rebelde e desobediente. O pastor Warren Wiersbe, ele comenta o seguinte sobre o amor de Deus: a mão da disciplina é a mão do amor. E falamos ainda há pouco em Davi, vamos falar de novo nele, que sabia e soube muito bem disso. Glória a Deus que ele entendeu, e glória a Deus, e louvado seja Deus que nós venhamos também entender, da mesma forma que Davi. Quando Davi escreve no Salmo 119, versículo 71, o seguinte: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos, aos decretos de Deus. Entre tantas outras coisas, se há algo, meus queridos, que devemos ser sinceramente gratos a Deus, falamos agora há pouco de agradecer a Deus, uma dessas coisas, e eu acredito que muitos de nós, ou se não todos de nós, nos esquecemos de agradecer por isso. Uma destas coisas é a sua disciplina amorosa sobre nossa vida. É não nos deixar incorrer no erro todo sempre. É não ser tolerante com os nossos erros e pecados. Mas é nos alertar. É baixar a mão mesmo. É nos corrigir. E a mensagem de Oséias tinha aqui o objetivo de advertir a Israel que ela não se enganasse, pois Israel vivia como se nada estivesse acontecendo, e tem muito crente assim, vivendo contrariamente à vontade de Deus e acha que nada está acontecendo, é tudo normal.
O povo de Israel vivia como se tudo transcorresse muito bem. Entretanto, queridos, o juízo de Deus já estava à porta, já estava batendo, chamando aquela nação, para chamar aquela nação a uma prestação de contas quanto às suas transgressões e iniquidades. O povo estava enganado quanto ao dia ensolarado e azul celeste em que estavam vivendo, pois não haviam se apercebido que no horizonte formava-se ali uma densa e enorme nuvem escura carregada de uma violenta tempestade. Ou seja, o cativeiro assírio estava às portas de Israel. O povo estava embriagado. E embriagado com quê? Embriagado pela euforia devido ao engano do prazer passageiro que o pecado lhes havia proporcionado. Estavam enganados com esse prazer efêmero e passageiro que o pecado nos concede. O pecado não nos dá nada que doa de imediato. Tudo é gostoso, bonito e nos traz, naquele momento, uma sensação de prazer. A conta chega depois. A dor vem depois. O sofrimento vem depois. As consequências vêm depois. Porque avalie se o pecado aparecesse já com a dor. Ninguém queria. Quem ia querer? Ninguém. Só se fosse esse masoquista, né? Ele que gosta de apanhar, diz, não, vá. Como tem muito aí. Portanto, Oséias levanta-se e proclama a Israel que o cativeiro é irremissível, ou seja, não tem como escapar dele. Israel iria sentir o pesar da mão de Deus. Não haverá neste momento possibilidade de Deus exercer perdão e misericórdia. Não é o momento. Portanto, meus irmãos, dito isto, eu quero juntamente com vocês observar todo esse texto que está no capítulo 9 de Oséias. Então não feche sua Bíblia, deixa em Oséias, ou então está aqui também no slide, e aí está na mesma versão que a minha, mas se quiser acompanhar pela sua, amém. Vamos ler agora os 2 primeiros versículos. Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus, e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda eira de cereal. Versículo 2: agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo. Então Oséias faz aqui uma exortativa advertência no momento religioso e festivo daquele povo. Festas como esta tinham sempre o objetivo de glorificar a Deus e louvar o seu santo e precioso nome. E por quê? Pela provisão de Deus. Portanto, o objetivo era dar graças a Deus em meio a um grande momento de prazer e de muita alegria. A alegria do povo mediante esta festa era aqui considerada por Oséias como completamente inapropriada. E por quê? Porque a festa celebrava a caminhada do povo de Deus pelo deserto, debaixo da sua provisão, quando havia sido anteriormente liberto da escravidão egípcia, lá do Egito. No entanto, a euforia daquele povo naquele momento
estava voltada a outros deuses pagãos. Eles se alegravam, porém estavam prestes a sofrerem o cativeiro. E assim viverem semelhantemente o que viveram no passado no Egito. E um viver parecido. Israel não deveria alegrar-se, visto que seus ídolos não dariam a ela uma colheita farta, mas ao contrário. E quando assim faziam, praticavam a idolatria. E a idolatria tem o mesmo significado de adultério espiritual. Queridos, viver alegre na prática do pecado é uma completa loucura e desatino, pelo menos para um crente. Viver alegre com isso. Ele pode até pecar, mas esse pecado o entristece. Então, a eira dos trigos e o lagar onde eram ali processadas as uvas, ali se estabeleciam festas de muita alegria e agradecimento pela provisão divina. Contudo, Israel estava dando glória a quem nenhuma glória tem. Israel estava celebrando o culto a Baal, ao Deus do dinheiro, da prosperidade. A provisão do trigo e da uva era dada por Deus, entretanto, Israel demonstrava gratidão ao padroeiro do dinheiro e da prosperidade, que tem o nome de Baal. Seus cultos eram repletos de bebedeiras e de muita orgia. Suas vidas estavam completamente presididas pela idolatria e pela imoralidade, olha, nos mais baixos níveis imorais. O povo havia abandonado o Deus de sua nação. Olha o que o texto diz: pois vocês foram infiéis a seu Deus. Queridos, Israel abandonou o seu único Deus vivo e juntou-se aos outros povos para adorar de forma imoral e adúltera os seus deuses pagãos. Eles sentiram-se atraídos. Eu espero que todos tenham lido um textozinho que eu coloquei do pastor John Charles Riley, onde ele fala sobre essa convivência com o mundo, com as pessoas do mundo, como amigos, como pessoas que se devam esperar e nos abençoe com bênçãos do céu. E algo completamente improvável, visto que, como pode abençoar quem não está abençoado? Onde fala sobre a convivência, sobre o fermento ruim que leveda toda a massa, sobre a convivência com ímpios, que nos tira toda a percepção do que é vontade de Deus e do que não é também. E aqui aconteceu exatamente Israel começou a se envolver com tudo isso. Juntou-se aos outros povos. Eles sentiram-se atraídos nessa junção, nessa convivência, nessa associação, foram atraídos. Quando Israel deveria ser diferente. A nação de Yahvé deveria ser diferente, queridos. A nação do povo de Deus deveria ser ali diferente e hoje também. Deve ser a diferença no meio de todas as outras e qualquer nação. Nós, como participantes da nação celestial.
Então Israel deveria ser inspiração influenciadora a todas aquelas nações idólatras e pagãs. Mas o que aconteceu? Israel foi influenciada e contaminada com a idolatria, que é o que tem acontecido hoje. A forma como Israel quebrou o seu relacionamento com o seu único e verdadeiro Deus, o texto nos traz aqui que essa forma foi como de uma mulher promíscua e adúltera, como uma prostituta. O texto diz: se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda a eira de cereal. Então, queridos, dessa forma os israelitas não deveriam mais esperar serem beneficiados pelo favor divino. Há muita gente que quer perseverar dessa forma, como cristão, nessa forma de viver, se prostituindo. E eu não quero falar aqui somente das coisas de ordem de imoralidade sexual, mas também. E querem viver dessa forma e achar que Deus vai beneficiá-lo, vai abençoar a vida. Aí nós não temos um Deus justo, temos um Deus indolente, um Deus frouxo. Frouxo, como um bocado de pai frouxo que tem. Que não honra as calças que veste, que é um bananão. E Deus não é assim. Aquele povo, eles se embrenharam entorpecidos pela vida dos povos ímpios e pagãos. Como falei aqui semana passada, acredito eu, ou foi terça, de Asaf no Salmo 73:3, sim, ele invejou os ímpios, aquele povo de Israel. Olha o que Asaf diz no versículo 3, Salmo 73. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Estavam embriagados pela prosperidade ímpia. Então aquele povo, eles passaram a prestar cultos aos seus deuses pagãos, certos que eram esses deuses que proviam as suas vidas. Portanto, querido, prostraram-se diante de Baal para prestarem culto de gratidão. Há muita gente fazendo isso. Como? Simples. Sacrifica-se por tudo e com tudo. Em todas as coisas que esse mundo oferece, sejam elas legais ou ilegais, sejam elas lícitas aos olhos de Deus ou não, se sacrificam para o trabalho, se sacrificam para o estudo, se sacrificam para isso, se sacrificam para ir à praia, para viajar, para comprar um carro, para comprar um terreno, para comprar uma casa, mas não se sacrificam para o Deus da sua salvação. São idólatras. Na hora de prestar o culto ao Senhor, não vem. Por quê? Não, porque é assim, porque é assado, porque é aquilo outro, porque é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É para a obra de Deus, não vou. Mas chamo para qualquer outra coisa. Vai. Qualquer outra coisa. Vai rindo. Aquele povo, aquelas pessoas, esqueceram o seu Deus, provedor de suas vidas, e dedicaram-se em devoção a Baal como fonte de provisão. O versículo 2 diz: agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo.
Os produtos de suas colheitas eram produtos agrícolas, produtos esses comercializados em larga escala. Contudo, havendo escassez desses produtos, a nação passaria então por dificuldades. A nação de Israel estava completamente prostrada na dependência das bênçãos, mas não do abençoador. Ela estava, a nação de Israel, completamente prostrada na dependência da criação, mas não do Criador. A nação de Israel estava completamente prostrada na dependência da provisão e não do provedor. E é isso que acontece. Não é mesmo, Davi? É desse jeito. Não é, Valdo? É assim. Nós prostramos e nos prostramos em adoração para todas as coisas. Volto a dizer, trabalho, estudo, lazer. Não tem engancho, não tem dificuldade. Futebol, esporte, o que for. Mas aquele que provém a nós todas essas coisas, nós nos prostramos diante de todas as oportunidades que Deus nos dá, de ter uma grande e maravilhosa família. Como foi dito aqui, pais que eu pude hoje olhar e visitá-los e abraçá-los, beijá-los, abençoá-los. E de fato agradecemos a Ele, porque é Ele que nos deu. Agora, por vezes, pais, esposos, esposas, filhos, irmãos, namorados, noivos e tantas outras coisas, nós começamos a adorar os idolatrarmos. Por quê? Porque colocamos Deus em segundo plano em nossas vidas. Sacrifício é para tudo, menos para Deus. Esse era o caso aqui. Os israelitas precisavam entender que suas vidas deveriam estar nas mãos de Deus e não na dependência de coisas e pessoas. E eles precisavam entender que o sustento de suas vidas partia das mãos de Deus e que suas vidas só poderiam sentirem-se seguras somente e somente se o Senhor os sustentasse. Como disse o salmista no Salmo 4, em paz eu durmo e me deito, porque o Senhor é quem me sustém, é quem me sustenta, é quem me provê, que dá todo o provimento da minha vida, de todas as coisas, de todas as necessidades, e da maior necessidade que eu tenho, a minha salvação. Só no Senhor, queridos, existe salvação. Nós não podemos esquecer disso. Só no Senhor é que existe salvação. Em nenhum outro mais. Fora do Senhor, sabe o que é que existe? Fora de Deus, fora de Cristo, fora de Jesus, só tem dor, choro e muito ranger de dentes. É o que tem.
E segue Oséias. E agora vamos ler dos versículos 3 ao versículo 6. Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito, e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor, seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros, como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Síria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão ruínas de suas casas. A colheita dos campos agrícolas mostrava aos olhos dos israelitas o quanto seria abundante. Aos olhos deles seria algo fabuloso. Teremos esse ano uma safra estupenda. Talvez ficaram feito aquele da parábola que o Senhor Jesus conta. Orou para os seus campos e disse: que safra, que homem bom sou eu, que homem rico, maravilhoso, poderoso, empoderado. Sou eu. Construirei celeiros maior, e etc, e etc. E aí ia, dentro daquela sua vanglória, dentro daquela sua presunção e orgulho. E nós sabemos o desfecho do fim, quando Jesus diz que Deus olha para aquele homem e diz: ei, louco! Ainda hoje pedirei sua vida. Então a colheita dos campos agrícolas mostrava aos olhos dos israelitas o quanto ela seria muito abundante. Entretanto, queridos, isso não seria nada relevante, pois eles não estariam lá para desfrutarem. Não iam colher uma espiga que seja. Uma só. Olha o que o profeta diz: vocês não permanecerão na terra do Senhor. Podemos entender aqui que Deus afirma que é dele a terra. Portanto, por terem se vendido à idolatria por seus mais horrendos motivos, então não iriam mais desfrutar do direito de ocupar a terra. É aqui a mesma coisa do Senhor dizer a mim: olha, seu trabalho não é seu, é meu. A casa que você mora não é sua, é minha. O carro que você anda é meu. Um centavo que você tiver no seu bolso não é seu, é meu. E não converse besteira não, ou junte os pés e ande diante dos meus olhos em retidão e justiça, ou então eu tiro tudo. Eu fecho a porta, eu passo a chave. E aquilo que você pensava que ia ganhar, que ia ter, que ia superabundar, não vai, porque você não vai desfrutar disso. Eu lhe tirarei tudo isso. Até que você entenda que eu é que sou seu Deus, o único digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Por tornarem-se infiéis, adúlteros, iriam não mais viver na terra que o Senhor os concedeu, e assim voltarão para o Egito.
E aqui o Egito não trata aqui de uma volta literal e física, mas a condição opressora imposta pelo Egito sobre aquele povo. Mas a condição opressora que o pecado faz sobre a vida de todo de ser pecador, ser humano pecador, e todos nós somos. Mas no caso dos obstinados. E essa condição opressora é o estado de dificuldade. Essa condição opressora é o estado de humilhação. Essa condição opressora é o estado de dor, devido à escravidão que um dia viveram. E já não se lembravam disso. Do livramento que o Senhor tinha lhes concedido. Como tem muito cristão que não lembra de forma alguma do livramento que Deus lhe deu de ir para o inferno. Então nem aí. Céu? Que céu? Pra que danado de céu? O céu está lá na cima. Não está nem para o alto olha mais. Israel entregou-se às coisas abomináveis. E por isso contaminaram a terra da promessa. E sendo assim, seriam dela, da terra da promessa, deportada, expulsas, tiradas de lá. Israel era livre. Retrocedeu e tornou-se escrava, pois foi levada ao cativeiro assírio. Foi o diabo que tirou? Não. Foi Deus que tirou. Então a conversa de quando está tudo dando errado, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Ei, peraí. Esqueceram de ler o livro de Jó? Que na vida dos lavados e remidos, ninguém toca a mão. Os que não. E olhe. Mas os que são deles, o diabo não toca a mão. Para tocar tem que pedir permissão a ele. E aí ele, segundo sua soberana vontade, o mistério do seu soberano poder, aí ele diz, toca, faça assim, faça assim, faça assim. Só não faça isso, só não faça aquilo. Para quê? Para que a gente que veja lá na frente que tudo tem um propósito de Deus e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então não foi a ruindade do rei assírio. Não foi a ruindade de ninguém, não foi a ruindade do diabo, não. Se teve uma ruindade que tirou eles de lá, foi a ruindade deles mesmos. Foi porque, como foi dito aqui domingo, eles podiam fazer a vontade de Deus, mas não queriam. Há uma distância muito grande, não é não, Isuriel? Querer e poder. E o texto diz, na Síria comerão alimentos impuros. Em sua própria terra, Israel corrompeu-se de forma voluntária, alimentou-se de comida impura. Agora, estavam numa terra estrangeira, cativos, e agora iriam comer do impuro, seja por vontade ou por obrigação, sob o domínio da vontade do inimigo. Agora, nesse momento em que eles estavam vivendo, fazer o que era abominável ao Senhor não seria algo feito só quando eles desejassem,
mas seria água agora uma rotina diária. E dessa forma se tornaram igualmente idólatras como todos os demais daquelas nações pagãs. Isaías diz no versículo 4: ali não apresentaram ofertas de vinho ao Senhor, seus sacrifícios não o agradarão. No exílio, queridos, quando por acaso pensassem eles em fazer ofertas de vinho ao Senhor, isso lhes seria privado. Eles seriam impedidos de fazerem tais ofertas. Quantos crentes podiam hoje estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, e não vem? Quantos? Cuide, porque vai ter dia que você vai querer vir e não vai poder. Nós vivemos num país ainda que nós podemos fazer tudo isso. Não vamos presos, como o pastor Roberto falou lá sexta-feira. Não recebemos um tiro, não somos enforcados, não somos queimados. Nós estamos vivendo um milênio, sofrimento. As coisas têm vindo piorado dia após dia. O grande problema é que a igreja não tem visto as coisas pioradas. Sabe por quê? Porque a igreja está se acostumando com essas pioras, está se amoldando em tudo. Promiscuidade está vindo para dentro da igreja. Todas as coisas ruins desse mundo estão vindo para dentro da igreja. Está vindo para dentro das suas vidas. Essa semana eu estava olhando uma citação de uma advertência de Renato Vaz quanto às grávidas, quanto à erotização das grávidas. É uma verdade. Quando devia ser algo tão sublime, tão singelo, tão lindo, passa a ser erotizado. Mulher tudo buchuda, nua, tirando foto, botando no Facebook e no Instagram da vida. E a igreja imitando. E aqui eu não estou falando quem é do mundo, não. Aqui eu não estou falando quem é cristão, não. Eu estou falando aqui os que não são. Ou, aliás, os que são. Entre tantas outras coisas. Os pais, as mães, achando a coisa mais linda, os filhos dançaram os passinhos da vida. Lá na frente vão chorar. No exílio, quando for o caso, lá deles quererem ofertar ao Senhor, foram impedidos. O texto continua dizendo: serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Sabe por quê? Contaminaram o culto do Senhor. Portanto, serão impedidos de sacrificar a Ele. Israel será de forma infeliz e entristecida. Ela irá comer alimento ritualmente impuro. Seus sacrifícios a Deus serão proibidos. A alegria nas suas datas festivas agora iria se converter em choro e lamento. Deus, queridos, Deus não vai aceitar o culto daqueles israelitas. Ele não iria e não aceitou. Seus cultos iriam agora transformar-se em dores, explanadas por muitos gemidos. E o versículo 5, Oséias diz: o que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Nos tempos de suas festas haverá somente lembranças do passado e tristeza no presente, por serem impedidos de celebrarem suas festas religiosas.
Cuidem. Cuidemos. Versículo 6 diz: mesmo que escapem da destruição, nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Muitos dos israelitas não ficariam esperando os assírios chegarem em suas casas e assim os aprisionar. Dessa forma, estes iriam fugir em busca de asilo no Egito. Os que conseguissem escapar de um, iriam cair nas mãos de outros. E isso quer dizer que eles não iriam para um lugar de refúgio e de socorro, mas sim para um lugar de morte. Nessa fuga eles perderiam o quê? Todos os seus recursos que tanto idolatravam, todas as suas posses. Mas não somente isso, queridos. Não somente isso. Eles iriam perder também suas vidas. Mênfis, aqui, dito aqui no texto, era uma cidade do norte do Egito, que um dia foi sua capital. Conhecida pelos seus imensos cemitérios. E Oséias aqui está afirmando que em nada adiantará fugir dos assírios e ir para o Egito na expectativa de serem salvos. A vida de religiosidade de Israel em absolutamente nada a ajudou de livrar-se do juízo de Deus. E não há quem dele escape. Oséias fala que, ao olhar para o passado, observando a vida religiosa de Israel, vê-se no presente somente uma religiosidade arruinada, tomada por urtigas e espinhos. Vale nada. E agora o profeta Oséias continua, versículo 7 ao 9. E diz assim: chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem: os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta, queridos, o versículo 8 diz: o profeta é uma vigia, é um vigia sobre Israel para meu Deus, mas para onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Isso é uma verdade. Meu povo faz coisas, o versículo 9 diz: meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Cá estamos, com Oséias bradando, proclamando, quanto ao juízo. Israel iria receber, enfim, a sua paga pelo que tanto viveu, para a inglória de Deus, para a vergonha de Deus. Israel plantou, queridos, e agora chega o dia de colher.
Contudo, o coração endurecido, obstinado a desobedecer e cheio de muita arrogância e soberba, leva Israel a acusar o profeta de louco, de um tolo que não sabe o que diz. É dessa forma, sempre, que o pecador age com o seu pecado. O pecador obstinado, insubordinado. É assim que ele age. Ele não para refletir sobre sua própria vida. Não para. Antes de refletir e pensar sobre si, quanto ao que a palavra de Deus está ali acusando, ele prefere pegar a palavra de Deus e relativizar, e não deixá-la absoluta como absoluta ela é. Não é bem assim. Esse profeta é um doido, esse pastor é um maluco. Por isso que ninguém fica na igreja dele, vai tudo embora. Olha aqui o profeta Osé. Olha Jeremias. Olha Isaías. Me diga alguns desses que bradaram: arrependa-vos e vê, será colhido por todos os pecadores. Só para uma minoria. E ainda hoje é assim. Assim sempre é o pecador com o seu pecado. A loucura e insensatez não são adjetivos e características do pecador, mas do profeta, mas do mensageiro, mas do pregador. Insensato e louco é o mensageiro, o pecador não. Insensato e louca é essa palavra. Osé, queridos, faz parte de um extenso grupo de profetas que, como há pouco eu falei, foram chamados de loucos por proclamarem o quê? A verdade. Por bradarem e dizerem: arrependam-se. E volta a dizer Jeremias, Paulo e inclusive Jesus Cristo, que além de dizer que ele era louco, insensato, ainda disseram que ele estava cheio de cão, endemoniado. Aqui está a típica característica do pecador quando se vê acuado diante da verdade. Quando ele não tem o que dizer, ele diz: é doido, é um exagerado, é um radical. Há uns que dizem: é um legalista. Não sabe nem o que é legalista, conforme as escrituras. Aqui está a típica característica do pecador. Quando ele se vê acuado pela verdade de Deus. E então, para ele se defender de sua inescapável culpa, ele ataca de forma odiosa e ofensiva quem o denuncia. Versículo 8. O profeta é um vigia sobre Israel para meu Deus, mas por onde vai encontra armadilhas, até no templo de Deus enfrenta hostilidade.
Oséias foi um profeta levantado por Deus para ser boca de Deus ao seu povo. Oséias, como profeta, tinha também a função de sentinela, de guarda, de um vigia, atento para a chegada do inimigo. Ele avisava ao povo quanto ao perigo. Contudo, Oséias é visto pelo povo de Deus como um incômodo, como alguém insensato e como inimigo, como aqueles que Paulo denuncia lá em Timóteo. O profeta diante desses, a sua voz causa comichões, coceiras e irritação nos seus ouvidos. Da mesma forma, muitos cristãos têm visto nos profetas, nos mensageiros, nos arautos, nas sentinelas de Deus, um grande incômodo. E o versículo 9 diz: meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá. Muito tempo atrás Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Como um verdadeiro profeta de Deus, Oséias não se deixa levar pelas críticas do povo. Ele não prega o que é conveniente pregar, ele prega o que tem que pregar. E o que ele tem que pregar é o quê? A palavra de Deus. Sem tirar e nem pouco. A sua pregação está longe de um discurso politicamente correto. Oséias não prega para agradar o povo, mas para agradar a Deus. O que interessa a Oséias não é popularidade, mas fidelidade com Deus. O que interessa a Oséias não é o que o povo está pensando dele, mas o que Deus está vendo nele. Oséias não se interessa por aplausos, por bater de palmas dos seus ouvintes. Ao contrário, nem é isso que ele deseja. O que Oséias quer é que o nome do seu Deus seja glorificado. Oséias se interessa pelo regozijo, pela alegria do seu Deus, do seu Salvador. O texto diz: como em Gibeá. Oséias denuncia a iniquidade dos israelitas, trazendo à lembrança o que ocorrera em Gibeá. Aí, para saber o que aconteceu em Gibeá, Juízes capítulo 19, Juízes capítulo 19, capítulo 20 e 21, vocês vão ver lá o que aconteceu. Numa época de horrendo declínio, foi esse acontecimento em Gibeá. Uma época em que Israel estava em completo e terrível declínio, lá no período dos juízes. Na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, onde uma concubina de um levita foi estuprada por um grupo de homens terríveis de Gibeá até a morte. E o juízo de Deus veio sobre aqueles homens. Mas a tribo de Benjamim protegeu aqueles iníquos homens. E Deus pesou a mão sobre eles. Oséias, com sua mensagem, deixa bastante claro que Deus não deixa passar despercebido o pecado da humanidade e, em especial, do seu povo, aquele que ele remiu com o sangue de Jesus Cristo. E o versículo 10 diz: quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros, mas eles abandonaram
Me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. Queridos, Israel um dia foi desposada por Deus. Israel estava abandonada às suas próprias vontades. Israel era prisioneira e escrava do seu pecado. Contudo, Deus a tomou nos braços e a amou. E dessa forma tornou-a sua esposa. Mas o que Israel faz? Israel trai a Deus, tornando-se então uma esposa adúltera, promíscua e infiel. Deixou seu amado esposo e correu para os braços de outros. Deixou de amar aquele que tanto amou com amor leal para deitar-se com homens iníquos, perversos. E assim tem prostrado, tem se portado grande parte, ou boa parte da igreja de Cristo, como adúltera, que tem traído a Deus. A relação de Jesus com a igreja é a relação de noivo e noiva. Num contexto judeu, quando alguém é noiva de um homem, já é considerado como uma esposa, faltando só eles morarem, coabitarem juntos. A nossa coabitação com o nosso noivo, Cristo, só acontecerá na sua volta quando Ele nos levar para o céu, para habitar, conviver, viver com Ele por toda a eternidade. Maranata, que hora que o Senhor venha. Mas a partir do momento que dentro de um contexto judaico, uma esposa é dada como esposa, uma mulher é dada como noiva, como ela passa a ter já, viver como uma esposa, como tal. E o adultério já é considerado como algo terrível, ainda que não coabitem juntos. É por isso, queridos, que em Efésios 5, Jesus fala tão profundamente sobre essa relação do casamento, de um homem com a mulher e do casamento de Jesus com a igreja, sua noiva. É por isso que é sagradíssimo, sagradíssimo ao Senhor. E é por isso que dentre os pecados o adultério é terrivelmente visto aos olhos de Deus. E é preciso que nós entendamos aqui o quanto o Senhor sentiu-se irritado, entristecido e irado com a posição da sua noiva Israel, a sua esposa. Quando ela deixa de adorar ao seu noivo, ao seu esposo, ao seu Senhor, Jeová, Yahvé, para adorar a outros deuses. Muitas vezes nós cometemos esse adultério para com o Senhor Jesus. Quando começamos a adorar e idolatrar as coisas desse mundo e esquecemos do Senhor. Quem é essa prostituta que Oséias fala
que foi figurada na pessoa, foi retratada na pessoa da esposa que Deus escolheu para ela, para ele. Essa prostituta somos nós. Somos nós. Fiéis, adúlteros, que traímos aquele que é fiel para conosco. Israel deixou seu amado esposo e correu para os braços de outros. Israel deixou de amar aquele que tanto amou com amor leal para deitar-se com homens iníquos. Prestemos muita bem atenção em nossas vidas, se não estamos sendo prostitutas, vistos como prostitutas diante dos olhos do Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que às vezes pensamos que não, estamos bem na fita. Às vezes batemos no peito cheio de orgulho, e porque fazemos algumas coisas que é a vontade de Deus, e por isso está tudo legal. O grande problema é que nós não refletimos nas coisas que nós fazemos que não é vontade de Deus. Ou somos omissos às coisas que é vontade de Deus e nós não fazemos. O texto diz: foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Queridos, Israel era a menina dos olhos de Deus. O Senhor lembra quando encontrou Israel como quem encontrava uvas no deserto. Ou seja, Israel era-lhe agradável, assim como alguém no deserto depara-se com um doce e suculento cacho de uvas. A forma como Deus, com o seu amor, olha para Israel é com doçura, como o sabor doce, como o sabor refrescante de uma figueira que só frutifica de estação em estação. Porém, meus irmãos, Israel renega e abdica, abre mão de tão doce e precioso amor. O texto diz: mas eles me abandonaram por causa de Baal Peor. Israel torna-se ingrata a Deus e volta-se à idolatria e imoralidade. Os israelitas se prostram em adoração cultual a Baal, enchem-se de prostituição e profanam o nome do Deus vivo. Israel passa a desejar as abominações do Deus que tanto amou. Israel quebrou não somente a castidade física, mas também a castidade espiritual. A adoração, a imoralidade sexual no tempo presente continua tão desenfreada quanto naquele tempo. Talvez até pior. Versículo 11 ao 16 diz: a glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e o deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como Tiro. Agora, porém, entregará seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para teu povo? Pedirei ventres que não deem a luz e seios que não deem leite. O povo de Israel está ferido, suas raízes secaram e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Aqui estamos diante do juízo proclamado. Israel havia perdido a vergonha, não tinha mais respeito próprio, havia perdido qualquer noção de moral e por isso perdeu a gloriosa manifestação de Deus sobre si.
ele não tinha mais naquele povo, a presença da glória de Deus. A proteção de Deus se foi. Estava entregue às suas paixões e aos senhores dessas paixões. Israel adorou, queridos, um Deus cananita da fertilidade, e por isso ficaria estéril. As mulheres israelitas não mais engravidariam, seus ventres não seriam mais fecundos, e seus seios não mais se encheriam de leite. Precisavam entender que Deus é o Senhor da vida e nada sem Ele pode existir. Sem Deus, nada existe. Sem Deus, não há vida. O texto diz: será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. A maior desgraça na vida do povo de Deus é Deus se afastar dele, é não sentir a sua presença, é não sentir ele aqui, de ladinho, é falar sozinho, é trabalhar só, é ser pai só, é ser mãe só, é ser esposo só. A pior desgraça é Deus se afastar de nós. E aqui está um grande e extremo problema. O problema na vida de um homem não são essencialmente os seus inimigos, mas é Deus afastar-se dele. Afinal, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora escuta bem isso. Mas se Ele é contra nós, quem vai poder nos ajudar? Quem vai poder nos assistir? Quem vai poder nos livrar? Também ninguém. Se Ele é a favor, ninguém vai ser contra. Mas se Ele for contra, ninguém vai ser a favor. Ele é justo. Ele é sério. Ele não brinca. Ele age. E não com indolência, com tolerância, mas com justiça. Versículo 15. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. Eu não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O marido traído lança fora sua esposa adúltera. Assim Deus lançou Israel fora de sua presença. Sim, queridos, o cálice da ira de Deus se esgotou. E veio a transbordar. E quando esse cálice transborda, o cálice da sua ira, o negócio é feio. Olha o que a palavra diz. Olha o que o profeta fala em nome do Senhor. Não os amarei mais. Não terei misericórdia. Versículo 16. O povo de Israel está ferido. Suas raízes secaram. E eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Oséias nos relata aqui
a forma como Deus também olha para Israel. Ou seja, como uma árvore sem raízes. Uma árvore sem raiz, ela seca todos os dias, dia a dia. E secando todos os dias, ela vai terminar uma ruína, uma grande queda, e morrerá. Uma árvore sem raiz é uma árvore que não dá fruto. E sabe por quê? Porque o machado do juízo de Deus cortou suas raízes. Israel agora é escrava da sua escolha. A desobediência. Desobediência que levou ela à idolatria. Lembremos-nos e jamais venhamos esquecer o peso desta dura sentença de juízo. E essa sentença dura de juízo, ela não vem da mão de um presidente, de um governador, de um pastor. Ela vem da pesada mão de Deus. E o versículo 17, finalizando: meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. Eis o grande problema de Israel. Surto. É como se todas as palavras faladas nessa noite não ouvíssemos nenhuma. Estivéssemos completamente ensurdecidos. Aqui o problema grande de Israel. Ensurdeceu os seus ouvidos. E por isso Deus agora o rejeitará. Sim, queridos, aqui está o problema de quem não dá ouvidos a Deus. Ele o rejeita. Deus somente rejeita quem o rejeita. Se me confessares, eu também o confessarei. Mas quando nós dizemos, quando Jesus diz, se me confessares, Ele está falando que esse confessar, ele tem que ser provado na vida, como de fato alguém que o confessou. Tem que ser um servo bom e fiel. Sem pecado não, porque não pode, não tem como. Mas que luta contra o pecado. Então, se você me confessar, eu diante do Pai lhe confessarei. Se você me confessar dizendo eu sou seu Senhor e Salvador, e viver como um servo que tem de fato um Senhor, que preside, que governa a sua vida, sim, eu chegarei diante do Pai e direi: esse é meu servo, fiel e bom. Eu morri por ele. Foi meu sangue que o lavou. Deus, Ele não é e nem pode ser Senhor de um povo infiel, incrédulo e obstinado. Pode ter levantado a mão 10 vezes. Confessou com a boca, mas não de coração. Uma coisa é blá blá blá, outra coisa é o blá 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 com a vida. Uma coisa é uma fé
sem obras. Outra muito diferente e vistas com bons olhos aos olhos de Cristo é a fé que tem obras, que gera obras, que frutifica obras. Não há nova criatura sem boas obras. Não há nova criatura que vive lutando para praticar as boas obras que Deus de antemão já disse: olha, vai ser assim. A rejeição de Deus a Israel só se deu porque antes ele foi por ela rejeitado. A desobediência teimosa e persistente leva à rejeição de Deus. Canaã foi a terra prometida ao povo de Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele é fiel. Canaã foi-lhe dada com a expulsão dos cananeus daquela terra. Contudo, a posse daquela terra deveria servir como forma de glorificar a Deus. Entretanto, os israelitas seriam agora expulsos por viverem imitando a nação cananeia. E assim, não glorificaram a Deus. Vamos adiantar. Monte da Caveira. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morrendo em sua cruz, por amor do pecador que nele creu, do pecador que o confessou, não somente com a boca, mas com o coração, que ele é o Senhor, do pecador que confessou, não somente com a boca os seus pecados, mas também com a verdade da sua vida, com o seu coração: eu sou um pecador miserável. Ali está no Gólgota, no Monte da Caveira, Jesus Cristo morrendo por esses pecadores, os pecadores que de fato creram no seu nome e por isso foram salvos. E por serem salvos agora, receberam a promessa pela fé e ainda pela fé, e pela fé, esses pecadores que creram dessa forma, não só de boca, mas em espírito e em verdade, esses pecadores, eles receberam a promessa de uma nova nação, da terra prometida, uma terra prometida não a Canaã física, mas a Canaã celestial, o céu, a vida eterna. Deus prometeu, Deus cumpriu. Enviarei um Salvador. O Salvador veio, oh glória. Deus prometeu que Ele morreria pelos pecados de todos. Abre aspas, que creem. Vou repetir de novo. De todo o coração, com toda a verdade. Porque tem muita gente que eu sou nova criatura, é velha tanto quanto só tornou-se um religioso, só faz parte da igreja, vem quando quer, quando precisa e etc. Mas Jesus não é seu Senhor. Então Ele morreu, Jesus, Deus prometeu e Jesus morreu na cruz. Por esses que creem.
pagamento, a sua morte como um pagamento dos nossos pecados. A morte que era nossa, Ele recebeu sobre si para nos dar vida e vida eterna. Ele prometeu e isso aconteceu. Jesus ressuscitou o terceiro dia também, para que tivéssemos vida juntamente com Ele. E Jesus também disse: agora eu vou ter que subir, assentarei ao lado do meu Pai e intercederei por vós em todo o tempo, até o fim. Não se incomodem, estarei com todos vocês, jamais os abandonarei. E até hoje Ele tem cumprido, pelo menos na minha vida eu digo amém. Amém? Ele cumpriu. Ele cumpriu. Os israelitas foram expulsos dessa nação. Pastor, esses que creram vão ser expulsos se não perseverarem? Não vão ser expulsos, porque só é expulso quem entra, e esses nunca entraram. É só de boca. Eles não alcançaram a promessa, porque a fé deles é falsa. É uma fé que não resulta em salvação. É uma fé que não tem arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Então eles não vão ser expulsos, porque nunca entraram pela fé na nação celestial, na Canaã celestial. Nunca entraram. Estão precisando nascer de novo. Quem sabe até lá. Mas até agora os seus modos operantes diz que não são. Vivendo neste mundo, receberam a salvação, a promessa, mas essa salvação em suas vidas não glorifica a Deus. E por que não glorifica? Porque não receberam salvação, ainda estão mortos em seus delitos e pecados, ainda estão todos sem crer e, portanto, condenados desde sempre. E aí andarão sem rumo, errantes entre as nações. Israel amargou seu castigo no cativeiro, mas ainda continuam como peregrinos entre as nações. E isso só irá cessar em suas vidas e na vida de todo ser humano quando estes disserem um grande e verdadeiro amém ao que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 39. Bota aí, Mateus, capítulo 23, versículo 39. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você já disse amém nisso? Romanos 11, 23 diz: e se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Queridos, o padrão que Deus tem para nós é um padrão sublime para nós que cremos no Senhor. E podemos resumir que Ele quer que nós sejamos santos como santo Ele é. Ele quer que nós busquemos viver na sua presença, para que Ele viva na nossa presença. Portanto, às vezes acontece de nós sairmos do padrão de vida de Deus, ainda que dentro da igreja. Mas assim como aquele povo que já estava sentenciado ao cativeiro, Ele quer que estes
ao passarem por esse momento, estes se arrependam dos seus pecados. Estes chorem diante do Senhor. E entendam que não é no cativeiro. Que o cativeiro não é lugar para o povo de Deus. Ao contrário, o lugar do povo de Deus é do seu lado. O lugar do povo de Deus é na sua presença. Temos que termos muito cuidado. Há um hino, compartilhei com vocês hoje à noite, que ele é muito bonito. É uma poesia muito linda. O compositor desse hino, creio com toda certeza, fez esse hino inspirado por Deus. E esse hino nunca foi tão propício à sua vida depois de alguns anos. Ele precisava cantar mais uma vez esse hino, e agora com o coração quebrantado, contrito, e dizendo ao Senhor: Pai, perdoa-me. Quantos de nós não somos assim? Temos que estar caminhando, chorando aos pés do Senhor, clamando ao Deus a sua misericórdia e a sua graça, e diante de um coração contrito Ele vai nos ouvir. Muitas vezes estamos na nossa não vigilância, nos enveredamos por esses caminhos. Não se engane, nós não podemos abrir mão um minuto e nem fechar os nossos olhos um minuto. Nós temos que orar de olhos abertos. E quando eu falo olhar de olhos abertos, abertos aqui para dentro, para as nossas vidas, vigiando. Não à toa o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. Todos estamos passíveis de momentos difíceis. Quantos já não passaram momentos difíceis, espiritualmente difíceis, doentes espiritualmente? Quantos? Estou levantando a mão porque eu estou inserindo em todos esses momentos. Mas esse não é o padrão que Deus quer para as nossas vidas. Ele não quer que nós vivamos em cativeiro, mas ao contrário, na sua presença. Eu não sei se os meninos prepararam outro louvor, mas eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos louvar a Deus. Agora, antes de louvar, nós podemos fazer uma cantata, e os meninos vão cantar depois o louvor que já prepararam aqui, que eu já estou vendo qual mais ou menos vai ser. E amém também por eles. Mas é um louvor de Sérgio Lopes, e que diz assim, se você souber, cante junto. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém. Nós vamos cantar o louvor agora que os meninos prepararam.
quando eu fui ver esse vídeo no YouTube de Sr. Lopes, tinha um comentário embaixo. Coisa mais linda que eu li nos últimos tempos, nos últimos anos da minha vida como cristão. E o rapaz dizia assim, numa das minhas cruzadas evangelísticas, ele não falou cruzada, falou outro nome, nós estávamos evangelizando publicamente, como fazemos numa praça, não sei onde era. E então nós íamos começar a dar início, íamos cantar alguns louvores, e uma senhora, uma mulher, levanta-se com um copo de bebida na mão e diz: ei, canta Raul aí, naturalmente Raul Seixas. E ele disse, olhou para um amigo dele e disse assim: toca aí Lamento de Israel. E ele começou a cantar Lamento de Israel. Em certo momento aquela mulher abriu a mão do copo, o copo caiu no chão, ela prostrou-se, ajoelhou-se e ele disse que chorou por mais ou menos 1 hora. Meus irmãos, é isso que nós precisamos, nos prostrar diante